Período de retorno é o tempo pelo qual a probabilidade, no caso, o período de retorno da chuva, a probabilidade de ocorrência daquela chuva. Quando eu estou a dimensionar uma ponte, eu vou dimensioná-la, a norma diz que temos que dimensioná-la com um período de retorno de 100 anos. Quer dizer que daqui a 100 anos é probabilidade, ou menos ou mais, em função das características ambientais e hidráulicas, essa chuva pode aparecer antes ou depois. Quer dizer que de 100 em 100 anos todas as pontes vão transbordar, vão criar alagamentos e vão criar inundações. Isso é um processo que vai acontecer de 100 em 100 anos. E se nós analisarmos o comportamento geomecânico das nossas pontes de forma muito clara, nós, do ponto de vista da engenharia, percebemos logo que estamos numa fase, num tempo em que atingimos o período de retorno. Quer dizer isso nunca... que era previsível. Exatamente. De 100 em 100 anos isso há de acontecer. Isso não quer dizer, para nós engenheiros, que as pontes foram mal construídas. As pontes, a dimensão dos pilares, a dimensão das sapatas, fundações, o próprio tabuleiro, são dimensionados tendo em conta essa carga. E não posso fazer mais porque senão a minha ponte e a minha infraestrutura vai ter dimensões muito grandes e deixam de ser econômicas. Com base nestes conceitos técnicos, científicos de engenharia, como é que se explica a situação atual? Tivemos a ponte em Cambambe, que ruiu, teve aí durante 2, 3 semanas, intransitável. Temos a ponte sobre o Rio Conde, que nem é ponte, é uma passagem hidráulica, que também ruiu, e tivemos a desgraça que aconteceu há dias. E agora a situação no Rio Longa, que a ponte não cedeu, mas há grandes alagamentos antes da ponte, para quem vem, ou melhor, depois da ponte, para quem sai de Luanda. Essas situações trágicas e que têm um impacto forte na vida das pessoas, na própria economia nacional, são provocadas por quê, concretamente? Não. A infraestrutura, quando recebe uma carga de uma chuva de 100 anos, ela tem um comportamento que pode ser gravoso ou muito gravoso. Mas eu não estou a perceber uma coisa, Angelino Quissone, fala em 100 anos. Eu não sei qual é o tempo. 100 anos teriam sido construídas até pelo menos 1924. Angola, como país independente, vai fazer por um ano 50 anos. Pela sua experiência até engenheiro e docente, têm sido obedecidos os períodos regulares de manutenção das nossas infraestruturas rodoviárias e hidráulicas? É ali onde eu queria chegar. Em função daquela carga que é submetida à ponte, ali vem a questão da manutenção. Quando a manutenção é feita de forma regular, por exemplo, tivemos o caso aqui do Kwanza Norte, que a ponte como tal não ruiu, e nota que a ponte normalmente a ponte como tal ela não rende em toda a sua dimensão, mas a pressão da água ataca os taludes, faz a infraescavação nas fundações, faz uma lavagem do solo nas fundações, cria às vezes algum abatimento no pilar, mas tudo que pode ser resolvido. Nota Quer dizer que há alguma erosão e os pilares cedem de alguma forma. Exatamente. Vê que, em alguns casos, como é o caso quem vai para Benguela, na Canjala, depois de dias o volume de água baixa. Noutros casos, não. Okay? Porque o que define a altura da ponte, ou a que cota deve estar a ponte, é uma simulação que nós engenheiros fizemos. Eu, se estiver a fazer agora uma ponte, vou fazer uma simulação com os dados da chuva de 100 anos atrás para definir, olha, quando a chuva de 100 anos chegar, o nível da água vai bater aqui e eu acrescento mais 50 centímetros a 1 metro, que vai me garantir alguma segurança quando nós ocorrer essa chuva de 100 anos. Okay? Muito bem. Angelino Quissone, conclua a sua intervenção introdutória para depois também termos outros pontos de vista. Mas queria acrescentar só mais um dado. Essa previsão de 100 em 100 anos foi num contexto em que as alterações climáticas do planeta não tinham a dimensão nem a intensidade que registramos atualmente. Isto terá alguma influência também nas infraestruturas? Também. Eu visitei essa ponte
visitei a situação do longa pelo menos 2 vezes e fiz a medição da lâmina d'água numa das vezes 20 centímetros, noutra das vezes 35 centímetros, e da conversa que obtive com os mais velhos, os anciãos da região, o mais velho disse-me que ocorreu uma situação similar ali há 60, 65 anos. Uhum. Em função das alterações climáticas, esse período de retorno, essa chuva de 100 anos, pode acontecer antes dos 100 anos ou depois dos 100 anos. Muito bem. Como o nosso ambiente está muito agressivo e temos grandes problemas de alterações climáticas, com emissão do dióxido de carbono, isso, de certa forma, ajudou a retardar e promoveu a chuva que nos garante o período de retorno da nossa construção. Mas isso não é um problema como tal, porque as pontes, do ponto de vista de estabilidade, eles estão lá, só alarido, porque há o transbordo da água para o outro lado. Bem, vamos chamar o que quisermos, alarido ou outra coisa. A verdade é que uma viagem que se fazia em 4 horas agora faz em 8. A economia do país é afetada, a vida das pessoas também. E no caso do Rio Longa, Angelino Quissonde e caros convidados, o foco está apenas na circulação, na ponte. Aquelas povoações, quase todas foram desalojadas forçosamente por causa das inundações. Já está connosco o engenheiro civil e também pela primeira vez entre nós, no Estado da Nação, Quintino Jackson Vinevala, é especialista em estradas e bem-vindo ao nosso programa e um bom dia para si aqui no convívio do Estado da Nação. Okay. Muito bom dia, obrigado pelo convite desde já e pedir desculpas pelo meu atraso, que de facto fica a dever em relação ao tema que nós estamos aqui a tratar, que é o estado das estradas. Efetivamente, eu venho de Viana para cá e nesse curto trajeto já foi possível observar o caos. Vamos dizer assim. Aliás, devo partilhar com os nossos ouvintes também que quando o engenheiro Vinevala ligou a dizer que estava retido, mesmo aqui ao lado, a quase 1 quilómetro ou pouco mais, na rotunda da FUBU, e perdeu aí largos 15, 20 minutos. Porquê? Porque há um buracão enorme, o trânsito está condicionado, enfim. Vamos também falar da rede viária da nossa cidade capital. Mas já que começamos com a situação que se registra na ponte sobre o Rio Longa, engenheiro Quintino Vinevala, eu queria colocar a questão da seguinte forma. Ao longo dos tempos, houve uma grande evolução. A população quase que triplicou. Hoje somos 34 milhões de habitantes, adultos que circulam serão entre 12 a 15 milhões. Também o número de veículos, automóveis ligeiros e pesados também aumentou consideravelmente. A tonelagem dos caminhões agora é 3, 4 vezes superior àqueles caminhões enormes que temos hoje, que vêm da África do Sul, da Namíbia para Angola, não existiam há 50 anos. Tudo isto, engenheiro Vinevala, de que forma também tem impactado na qualidade das nossas vias rodoviárias, incluindo as pontes? Ok, obrigado pela pergunta. De facto, nós temos esse aumento das populações e nós, como engenheiros, temos a obrigação de criar soluções para atender à demanda, à procura, à solicitação. Por isso é que em qualquer projeto nós temos sempre que primeiro definir as solicitações, que são as ações, as cargas que vão solicitar esses pavimentos, o tráfego, tanto a carga que é caracterizada pelo tráfego, o tráfego em peso, o tráfego em volume, assim como também as ações do clima, não é? As chuvas, temperaturas, temos que fazer esta caracterização. Hoje fala-se muito também da questão ambiental, a mudança, enfim, dos tempos e as alterações climáticas, exatamente. E nós, como engenheiros, temos que também, tem sido um bocadinho difícil, mas temos que acompanhar e fazer previsões destes fatores. Talvez as previsões que eram feitas de 100 em 100 anos agora deverão ser feitas por um período mais curto. Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas impõe-se aqui nós atualizarmos as nossas bases de dados com esta informação. É muito difícil cá em Angola, sobretudo, obter dados fiáveis sobre o clima. É muito difícil. Mas em termos por de que é muito precipitação, difícil?
Não há grandes dificuldades de registros, não é? As estações de recolha de dados sobre o clima, a intensidade de precipitação, temperatura, por aí fora. Muitas das vezes o contacto com o INAMET, por exemplo, que é a entidade responsável no país por gerar estas informações, encontramos alguma dificuldade e também tem naturalmente algumas limitações técnicas, se calhar logísticas, que é para desenvolver no país mais estações para a recolha desta informação, mas ainda assim, pronto, trabalha-se com a informação que há e na engenharia nós depois somos obrigados a criar os fatores, chamados fatores de segurança, não é? Que é majorar as ações, elevar as ações previstas, para depois trabalharmos então nas soluções. Okay? E relativamente ao peso, de facto, em relação aos caminhões que vêm da África do Sul, da Namíbia, estes preocupam-me menos, porque estes vêm da origem com o peso bastante controlado. Estes países têm sistemas de controle das massas ou dos pesos dos seus veículos pesados, coisa que nós ainda não temos. Preocupa-me mais a nossa frota. Isto é vital, ter o controle do peso ou da carga dos caminhões. Exatamente, isto é vital porque ao dimensionar a estrutura de um pavimento, o fator determinante é o peso do que nós chamamos eixo padrão. O que é isso do eixo padrão? É, digamos assim, é aquele eixo que vamos chamar de característico que representa o conjunto de veículos que vão passar naquela estrada. Vamos ter variações, uns mais pesados que os outros, mas ali um valor representativo, que chamamos de eixo padrão, que cá em Angola anda à volta de 80 kN, aproximadamente 8 toneladas, o eixo padrão, mas nós verificamos às vezes nas estradas caminhões com, digamos, a carga por eixo muito acima deste valor. Isto gera uma agressividade brutal para a estrutura do pavimento. E esse fator aqui da agressividade, que muitas das vezes não é acompanhado, o gabinete de projeto desenvolve a estrutura do pavimento a pensar que vão circular 8 toneladas por eixo e no final estão a circular 13 toneladas por eixo. Isto impõe um desafio muito grande à estrutura do pavimento. E é importante fixar esta questão aqui do eixo padrão porque pois, tem impacto nos aspectos económicos relacionados com a construção da própria estrada, okay? Porque nós podíamos dizer assim, bem, então se o país está a utilizar caminhões com eixos mais pesados, podemos então digamos, fazer a legislação de maneiras a que possamos acomodar esta demanda. Só que isto implica naturalmente um aumento no custo da construção destas mesmas estradas. Okay? Portanto, engenheiro Vida fala, esse controle, como é que seria feito? Com a instalação de locais de pesagem ao longo das estradas nacionais, né? Como temos aqui na Barra do Kwanza, não é? Certo. Isso devia estar... Como é que se processa a colocação destes? Como é que se chama? Qual é a designação técnica? Eu estou a chamar pontos de pesagem. Não, diga, engenheiro, que são. Diga em voz alta. Não, são balanças. São balanças. Essas balanças, como é que devem ser colocadas? De quantos em quantos quilómetros ou em que sítios específicos? Ok. Normalmente são colocadas em nós estratégicos, não é? Vamos mesmo localizar geograficamente as nossas estradas. Okay. Portanto, na Estrada Nacional número 100, esta que nos liga do norte, todo o litoral de Angola, de norte a sul, de Luanda a Benguela, portanto, onde é que deveríamos ter essas balanças? Por exemplo, na atual malha que existe, exatamente, rodoviária nacional. Logo a entrada, por exemplo, aqui em Luanda, logo a entrada da Nacional número 100, uma que leva para aquela estrada muito tráfego, que é a Via Expressa, por exemplo, algures ali devíamos localizar e colocar uma estação, Maria Teresa também, exatamente. Aliás, há um estudo feito há uns anos. No Alto Ama. Exatamente, ali no desvio, no Kwanza Norte, no desvio quem vai para o Izi, para Malange. Na Trombeta. Exatamente, em pontos estratégicos, em trocamento estratégico, onde sobretudo há o desvio de rota. Exatamente. Era aconselhável a colocação de balanças, não só para regular o trânsito,
regular a pesagem, que isso é fundamental. Regular a pesagem. Isso vai aumentar a durabilidade das nossas estradas, porque, como o engenheiro disse muito bem, nós calculamos a estrada, ela está preparada para receber 8 toneladas por eixo e muitas das vezes essa pesagem é duplicada. Isso quer dizer que, se o tráfego for constante, por exemplo, na rota Namíbia, Cunene, Huila, essa estrada que tem um tempo de vida útil de 20 anos, com esse trânsito frequente, 10 anos já começamos a ter esse problema. E aliado a isso, há estudo muito avançado a nível das balanças, e também estamos a falar das portagens. Há também estudos muito avançados. O Fundo Rodoviário de Obras de Engenharia de Angola tem estado, das obras especiais, o FROI, tem estado a investigar a nível da Namíbia, que tem uma experiência muito boa. Em 2021, as estradas da Namíbia foram classificadas como as melhores do continente no quesito da estratégia de manutenção. O próprio Ruanda tem estado muito avançado, a África do Sul, né? Moçambique, por exemplo, está muito mais avançado a nível de Angola. Aqui é uma estratégia que está a ser desenhada no país pelo Ministério das Obras Públicas, mas que deve ser acelerada no sentido de nós termos esse mecanismo do controle da pesagem para garantir a durabilidade das estradas, pelo menos nos 20 anos, 15 anos em alguns casos, e também para a aquisição de receita para a manutenção. Meus caros, antes de introduzirmos os outros dois convidados já aqui presentes, o Luís Moita e o nosso analista residente Joaquim Jaime, eu queria insistir numa questão que tem a ver com a degradação constante das nossas estradas. Conquistamos a paz em 2002, a reconstrução nacional terá começado em 2004, por altura da entrada dos bilhões, os primeiros bilhões do financiamento generoso da China, que afinal nem é nada generoso, estamos a pagar e muito caro, e já houve recelagem dos mesmos troços, das mesmas vias, mais do que uma vez, em alguns casos 3, 4 vezes. O que é que se passa efetivamente? Nós temos problemas de manutenção, temos problemas da qualidade das empreitadas, temos problemas de fiscalização das obras públicas e temos problemas também da qualidade dos materiais de construção. Qual é o diagnóstico, engenheiros Kissonde e Vina Vala, que podem fazer deste facto de termos estradas inauguradas há menos de uma década ou receladas há menos de uma década e que já são todas esburacadas? Tanto a número 100, a 230, aquela do Lubango, do quando o Cubango já nem se fala, neste momento a circulação tanto do Ambo para o Bié, por causa da passagem hidráulica da Chicala-Soluanga, como do Bié, por quando o Cubango, por causa daquela ravina, acho que é na zona do Mumbai, que ainda é município do Chitembo-Bié, está tudo comprometido. O que é que se passa efetivamente? Quero voltar a ouvir o engenheiro Vina Vala, faz favor. Ok, obrigado mais uma vez. Pronto, durante este período, de facto, foram construídos ou reabilitados inúmeros quilómetros de estradas. E basicamente é possível dividir isto em 3 períodos. Temos o primeiro período, que foi a implementação do programa de reabilitação de infraestruturas rodoviárias, onde foi possível construir cerca de 6.104 km de estradas, ou melhor, reabilitar 6.104 km de estradas e construídos cerca de 300 km de estradas. E depois há um segundo período, que é o período que vai de 2012 a 2017, onde, pronto, caracteriza-se pela consolidação deste programa, onde foram reabilitados a volta de 6.000 km de estradas também, e há um último período que vai de 2017 a 2022, onde foram reabilitados cerca de 1.345 km de estradas. Por que é que eu invoco aqui estes períodos? Porque nestes períodos tivemos abordagens completamente diferentes, e estas abordagens naturalmente tiveram impacto na qualidade das nossas estradas. Abordagens diferentes quer dizer também abordagens incorretas? Certo. O primeiro período, que foi o período inicial, portanto, aquele que vai depois da guerra até 2012, basicamente as estradas a nível de projetos eram muito deficientes, ou seja,
construíamos muito a base de uma nota técnica. Eu vou fazer 100 km de estrada e eu, tenho que seguir uma página A4, onde está especificada a estrutura do pavimento, quantos centímetros de asfalto, quantos centímetros de base, quantos centímetros de subbase e a fundação. Não há grandes indicações das características dos materiais. O empreiteiro chega e tem que obedecer esta estrutura ao longo de 10 km, 20 km, 100 km, o que for. Todos nós sabemos que a geotecnia, portanto, as características dos solos mudam ao longo do traçado. A questão do clima, as chuvas também são diferentes ao longo do traçado. E depois temos as deficiências na questão da drenagem ao longo deste traçado. Aliás, não se constrói uma estrada sem se ter em conta a hidrografia da região por onde a estrada vai passar. Impensável. E fomos cometendo erros neste quesito. Portanto, mas já superamos. Se os engenheiros dizem estamos a melhorar. Estamos a melhorar. É uma aprendizagem. Exato, né? vamos lá chegar. Precisamos de muito trabalho, precisamos de mais seriedade nessa questão, porque as infraestruturas rodoviárias, eu costumo dizer, são dos equipamentos, digamos assim, é o único equipamento mesmo, transversal a qualquer pessoa. Não se compara uma estrada a um hospital, não se compara uma estrada a um aeroporto, porque eu, como cidadão, tenho escolha de ir a um hospital A ou B, ir à clínica ou hospital público, viajar de avião ou não, via férrea ou não, mas a estrada, enfim, prova disso é o que aconteceu com o Longa. E o Longa aconteceu numa altura de feriado prolongado, por exemplo, também em que muitas pessoas marcaram férias para Benguela, para Namibe e vice-versa, e teve um impacto brutal. Aliás, a Estrada Nacional número 100 tem um impacto grande na vida das pessoas de modo geral e na economia do país em particular. Aliás, eu já em ocasiões passadas, aqui com o especialista em mobilidade, transportes e logística, Luís Moita, falamos aqui sobre as alternativas. Embora as estradas sejam incontornáveis, não há como ir a Benguela sem passar pelas estradas que existem no país, portanto, são mesmo incontornáveis, como disse o Vina Vale bem. Luís Moita, a estrada é única. As cargas foram aumentando ao longo dos anos, o número de viaturas também, o peso das viaturas idem, mas a estrada mantém-se com o mesmo traçado, talvez com as mesmas características técnicas, e já se falou, ainda já falamos, sobre a necessidade de uma via férrea ao longo do litoral de Angola. Em termos de mobilidade, como é que vê a estruturação desta via para que não tenhamos momentos como este em que, obstruída que está, tudo para? Bem, bom dia novamente. Eu tenho uma ideia muito, digamos, muito feita sobre esta matéria e acho estranho que ao longo destes anos ainda não se tenha pensado bem porque é que não existe uma autoestrada norte-sul. Autoestrada. Portanto, via, obrigatoriamente, que eu tenho vias separadas, segregadas, com 2 vias em cada sentido, para melhorar esta mobilidade, e aí as pessoas passariam a ter uma alternativa entre a estrada nacional e uma autoestrada. Por outro lado, temos que pensar também noutros moldes quando olhamos para a rede macrologística do país. O que é a rede macrologística? A rede macrologística tem a ver com a rede, todas as cadeias interligadas e intermodais para que garantam a mobilidade das pessoas e também das mercadorias. E a dimensão do país é uma dimensão essencialmente ferroviária. Isto porquê? Porque nos grandes movimentos, nas grandes distâncias, o sistema ferroviário é o que tem menores custos a nível da mobilidade das pessoas. E já existe também, já foi apresentado os projetos, o Angoferro, que apresenta toda uma rede ferroviária de como é que ela deveria ser traçada norte-sul e transversal para fazer a interligação entre os chamados hoje corredores. Desde quando existe este projeto, o Angoferro? 2014. Mas nunca saiu do papel? Não. Ok, pode continuar. Isto para além de outras situações que estão interligadas, por exemplo, com o Angoferro, que é a Rede Nacional de Plataformas Logísticas. Já que estamos a falar em mercadorias por causa disso, não é? Portanto, estas coisas, estas matérias estão todas interligadas. E por outro lado, havia aqui só uma questão que eu queria colocar, é que, meus amigos, não temos falta de legislação. O Decreto Presidencial 185/13 e 198/15 define perfeitamente qual é as cargas por eixos e qual é os pesos brutos dos veículos que devem circular nesta estrada.
Mas depois não temos as balanças para controlar a carga efetiva. Eu já critiquei que não devemos ter pontos fixos de balanças. Hoje existem balanças móveis que cabem num porta-bagagens do veículo. Portanto, quem fiscaliza deve encontrar pontos de tráfego onde pode fazer paragem e fazer as pesagens eixo por eixo e saber se existe ou não existe excesso de carga. Inclusive, repara o seguinte, a legislação vai ao ponto que no caso das coimas, que as multas que possam ser aplicadas por excesso de carga são indexadas ao carregador e ao transportador. Ou seja, portanto, há aqui a responsabilização de todo o sistema na tentativa de controlar aquilo que eu considero é que por isso simplesmente não se fiscaliza. Mas voltamos à velha questão. Existe legislação, mas não existe não só qualquer fiscalização, mas não existem também os mecanismos para a aplicação das leis. Não há balanças, nem fixas nem móveis. 2, não há fiscalização. Mas a legislação está aí, aprovada. Tá. Acho que o Vidavala quer dar alguma chega, não é? Exato. Eu costumo dizer que nós temos dois países. Temos o país das legislações, enfim, que está tudo muito direitinho, bonitinho, tudo mais. Depois temos o país real, não é? E, portanto, essa questão aqui do eixo, nós sabemos que ela existe, sabemos a legislação, a questão das balanças e por aí fora, exatamente. Sabemos que existe. E nós aliás, o Moita vem aqui bem municiado com os diários da República, onde estão os respectivos decretos presidenciais. Exatamente. Nós, como engenheiros, procuramos estar muito mais perto da realidade, porque eu, quando assino um projeto, ele, quando vai para a comunidade, passa a ser avaliado, a maior parte das pessoas não conhece se eu obedeci ou não à legislação. E, portanto, a questão da fiscalização, não só da fiscalização, também podemos falar um bocadinho sobre isso, portanto, a fiscalização precisa de estar munida de poderes. E normalmente a fiscalização não tem poderes, né? Quer dizer, eu posso, digamos, assumir uma posição como um fiscal ou como um auditor, mas depois há outras forças que me impedem de efetivar estas exigências. E, portanto, a legislação é claramente ultrapassada. E depois temos os problemas que nós temos. Quer dizer que há poderes, para não dizer mesmo superpoderes, que impedem a rigorosa e eficaz fiscalização das obras públicas. Não, claramente, isto sem dúvida, sim. E eu nem vou perguntar quem ganha com isso. Vou perguntar se ainda não reparamos que todos perdemos com isso. Todos perdemos com isso. Paulo Fernandes, deixa-me só fazer aqui um ponto de situação, porque, por exemplo, eu já geri empresas de transportes rodoviários de mercadorias. Eu impus pesos máximos a carregar nos meus veículos para dispensar os serviços. Eu perdi muitos serviços porque não carregava a mais. Ou seja, isto inclusive em termos de economia traz aquilo que se chama uma concorrência desleal. E essa concorrência desleal só pode ser reprimida através de uma fiscalização correta. Fiscalização esta que é submetida aos caprichos de quem tem poder. Ou é feita de forma eficaz ou não é feita. Vamos também introduzir, não sei se o Vidavala concluiu esta chega, que eu queria introduzir... Deixa-me só pegar aqui outra questão relativamente à autoestrada, que é um assunto, apesar de eu ser da área de estradas, tenho algumas reticências quando nós falamos sobre a construção de autoestradas no nosso país já. Dito dessa maneira parece uma aberração, mas passo a explicar. Nós estamos a atravessar, digamos, um período em que ainda estamos a lutar para a estabilização das estradas nacionais. Estamos a cometer temos imensas irregularidades, estamos com dificuldades em manter estas estradas nacionais. A construção de uma autoestrada implica um tecido financeiro muito robusto. Mas quando falam em dificuldades, quando falam em dificuldades de manter o rigor necessário para as estradas que temos, estas dificuldades resultam de quê? De deficiências técnicas, também tecnológicas, isto é conhecimento e know-how do modo geral e tecnologia, ou também financeiras. É tudo isso misturado. É tudo isso misturado, mas basicamente eu costumo dizer que os problemas das nossas estradas resumem-se na palma de uma mão. Nós temos 5 grupos fundamentais que ditam os problemas das nossas estradas, que começa pelas deficiências a nível de projeto,
problemas a nível dos processos construtivos, isto é, a seleção dos materiais devidamente caracterizados, a aplicação destes materiais devidamente compactados, com teores de umidade certos, as espessuras bem acompanhadas, portanto, um bom trabalho de topografia, um bom trabalho de geotecnia, todo este processo. E depois temos também a questão dos veículos, a circulação dos veículos com excesso de carga, também um outro problema. A deficiência no funcionamento dos sistemas de drenagem, um grande problema para as nossas estradas. E depois, por último, temos a ineficiência das nossas estratégias de manutenção e conservação das estradas. Portanto, estes 5 grupos, depois podemos esmiuçar um por um, são fundamentalmente... E aí nós temos... que trabalhar mais. Temos de trabalhar mais. Só um minuto, Angelino Quissone, mas ainda assim não percebemos por que razão o Quintino Vinavala não aconselha já a construção de autoestradas, de uma autoestrada ao longo do litoral do país. Exato. Nós nesta fase devemos talvez começar o processo de estudo para a construção dessa estrada. Isto leva tempo, não é 1 ano, não são 2 anos. Portanto, o processo é bastante demorado. E neste período, sermos mais sérios na construção das estradas que nós temos em curso, porque, as soluções acabam por aparecer um bocadinho também em função da experiência que os intervenientes nestes processos vão tendo, porque o que se fazia em 2020, em 2002, 2005 é completamente diferente do que está-se a fazer hoje em 2024. Ou está-se a fazer bem melhor do que se fazia. Está-se a fazer bem melhor do que se... Exatamente. E tudo muito fruto da experiência, porque nós até aqui, por exemplo, fomos adotando ao longo deste tempo muita regulamentação estrangeira. Portugal, do Brasil, da China, da África do Sul e por aí fora. Mas já começamos a afunilar mais para a nossa realidade. Quer dizer que já há estudos feitos em Angola por angolanos que determinam as normas e os critérios para a construção ou reabilitação das nossas estradas. Já começa a haver alguma coisa, nós estamos a consolidar. Nós estamos inseridos na região da SADC. E a região da SADC tem uma norma da SATCC especificamente para tratar das questões de estrada e pontes. E importa referir também que nós já demos um avanço muito grande em relação à qualidade das estradas. Porque nós começamos a fazer estradas com notas técnicas, isso não se faz. Mas isso também entendia-se, porque há 10 anos atrás, para fazer uma estrada, era necessário passar uma equipa de desminagem, porque os troços das estradas, maioritariamente, estavam todos nessa condição. Então, era preciso avançar, e tinha que se avançar de algum modo. Só para dizer ao Alves que essa norma da SADC diz claramente, quando uma estrada é feita sem projeto, o tempo de vida útil dessa estrada são 10 anos. Quando é feita com projeto em condições, são 20 anos. Mas foi o que disse o Vinavala. Agora, além da existência de projeto, tem que ser um projeto em condições. Exatamente. Não. Nós evoluímos muito. Quem vê a Estrada Nacional 230, a nível do projeto, é uma estrada que já apresenta uma camada de aterro, para tirar todos os solos degradados, vem uma camada de subleito, vem uma camada, que é chamada uma camada, essa de subleito bloqueio, vem a camada de subbase, vem a camada de base, e já faz uma correção muito importante de um estudo que na altura nós havíamos feito na Universidade de Agostinho Neto, que é a camada de reforço, que é a camada de pavimento. A camada de pavimento em muitas estradas nacionais são 5 centímetros. E a prática, a experiência nos mostrou que não é recomendável. Qual é a espessura recomendável? Temos que ter 5 centímetros de binder e 5 centímetros do tapete. Muito bem. Engenheiro Angelino Quissone. A verdade é que nós, os automobilistas, os nossos caminhonistas, os nossos taxistas, há dias estivemos no AMPO, nós, MFM, e depois de Catete, até Maria Teresa é um drama, portanto, são mais buracos do que tapete asfáltico. Vamos só introduzir o Joaquim Jaime também, com uma questão que é inevitável. Quem faz as estradas é o Estado, é o Governo. Eu não posso construir a minha própria estrada, posso construir um troço que dá para a minha fazenda, ou para a minha casa de praia, ou o que seja, mas as estradas nacionais são da inteira e exclusiva responsabilidade do Estado. E temos visto o Ministro das Obras Públicas, muito atarefado, tem estado muito mais tempo nas estradas do que no seu próprio gabinete, é algo relevante e assinalável, mas de qualquer modo temos
vemos as falhas de que estamos aqui a falar. Joaquim Jaime, os seus olhos, como é que estamos nós em termos de políticas públicas para as infraestruturas rodoviárias? Alves, se formos ver o PND 23-27, está lá claro. E está muito mais claro ainda quando o Estado admite no seu principal programa de gestão pública do quinquênio que é necessário melhorar a legislação, dotar as instituições responsáveis pela condução de política rodoviária em Angola com meios e instrumentos técnicos que vão permitir fazer efetivamente uma melhor fiscalização. O comportamento do atual ministro não é diferente de todos os ministros que já passaram pelo setor. Todos os ministros dessas características mexem-se muito, andam muito pelo país, falam muito para a imprensa. Tivemos um ministro que até tinha uma fita métrica para medir a espessura do asfalto. Eu, 4 meses depois, passei no ponto que o ministro mediu e já tinha buraco naquele ponto. Justamente no sítio onde o ministro havia medido com a fita métrica, já haviam lá buracos naquele ponto. A verdade é que eu tenho alguma memória. No tempo de guerra, nós tínhamos muito material pesado a ser transportado por estradas. Tanques de guerras, blindados, veículos pesados a serem transportados por estrada. A entrada principal era o nosso porto de Luanda. Algum material vinha de avião e eu morava no Mártires e via muitas colunas a partirem. E depois da paz, nós andamos um pouquinho e encontramos estradas coloniais onde passavam blindados, estavam lá as estradas. Mas nós também temos memória que é um conjunto de ministros que, quando foram nomeados, dedicaram muito tempo dos seus consulados a desmantelar as instituições públicas que tratavam da qualidade das estradas. O IGCA morreu e morreram um conjunto de instituições, porque depois viu-se que era necessário enriquecer-se de algum modo e as obras públicas são um mecanismo extraordinário do ponto de vista de movimentação de volumes financeiros. Então, há aqui uma coincidência muito grande entre o aumento da corrupção e a diminuição da qualidade das estradas. Começou-se a construir as estradas com fichas técnicas. Se for no laboratório de engenharia de Angola, há documentação colonial muito atualizada sobre construção de estradas. Alguém decidiu ignorar aquela documentação colonial e construir estradas com fichas técnicas. Olha, eu visitei recentemente o Instituto Geológico de Angola para saber um bocadinho como é que funciona as nossas instituições. Contam-se aos dedos empresas de estradas em Angola que vão contactar a instituição que melhor conhece os solos deste país. Está-se a usar material para construir estradas que, na opinião do Instituto, não é o adequado. Está-se a fazer pontes usando agregados que, na opinião do Instituto, não é o adequado. Repara que o Ministério de Tutela nem sequer tem a preocupação de contactar o outro ministério que tutela o Instituto para esse suporte técnico. As nossas estradas em Angola, independentemente de todas as opiniões aqui, eu percebo as vossas posições, concordo com o conjunto de constrangimentos que apresentou e, sobretudo, segundo constrangimento, processo construtivo onde deveria entrar justamente a opinião técnica do Instituto Geológico. Porque as características do solo vão também definir o processo construtivo. Não há empresas que se tem essa preocupação de ir à instituição que tem os estudos sobre os solos em Angola para poder ter aquela informação técnica. Mas vamos com calma, Joaquim Jaime, só um minutinho, vamos com calma. Esses institutos, tanto o IGCA como o próprio Laboratório de Engenharia de Angola, estão sob a tutela do Ministério das Obras Públicas. Portanto, não acredito, nem é crível que o Ministro das Obras Públicas trabalhe sem um concurso desses institutos especializados. Alves, o Alves conhece bem o Neves Bandinha e está a ver a estrada, a Avenida a estrada Olimpo Macoeira, que sai da Porta Antigo Sanatório até o Parque Infantil. Não é crível que o IGCA recomendou que a cota daquela estrada tivesse 1,5 m acima do quintal das casas. Não é crível que isso pudesse acontecer. Não é crível, por exemplo, que a Quinta Avenida, aquela do Asa Branca,
a cota da estrada tivesse tão alta que provocou inundações àquele hospital. Não é crível que a estrada que sai do desvio da Simangola até a moagem de trigo no Quicolo tenha uma cota 2 metros acima do nível das casas. Eu não estou a ver um técnico do IGCA que tenha feito aquela recomendação. Acho que o Jaime não está a ter em conta um aspecto. Ao longo dos tempos, a nossa cidade de Luanda, nesta província, cidade capital, com o êxodo rural, o crescimento desordenado desta cidade, fez com que as estradas fossem sendo reparadas com camada acima de camada ao longo de décadas, porque as casas e as estradas, quando nós herdamos este país e proclamamos a independência, o Rangel não estava como está, o Neves Bendia não estava como está. Alves, não foi por acaso. Calma, meu caro Joaquim Jaime. O que está em causa aqui não são recomendações do IGCA. O que está em causa foram operações, intervenções foram feitas para resolver o problema na altura e que hoje temos as casas a um nível muito abaixo das estradas. Mas vamos ouvir neste particular o engenheiro. Eu queria concluir o raciocínio, Alves. Eu queria concluir o raciocínio. Os engenheiros são muito rigorosos, são muito metódicos e ele é capaz de rejeitar a execução de uma tarefa se ele entende que aquilo está em contradição com aquilo que aprendeu a fazer. Não é por acaso que eu citei esses 3 exemplos dessa mais. Para falar da Olimpo Macoeira, tem a vala ali embaixo. Tem a ponte que também tem já a vala ruiu, e aquilo é muito... inclinado. Quem sai do Hospital Cardeal, do Estado de Nascimento, ao bairro Popular, aquilo é inclinado. Podia-se muito bem fazer com sistemas de drenagem das águas, que é para descer até a vala lá embaixo. Quando falo daquela via que sai do desvio da Simangola até a moagem, ali uma conduta colonial subterrânea que tirava as águas da atual EPAL, da EPAL no Quicolo até a zona das Salinas. Ali sim. Quando falamos do Kazenga, tem uma vala de drenagem ali próximo também. Joaquim, onde é que queres chegar? Eu estou a dizer, Alves, e vou insistir nesta tese. Há uma relação direta entre corrupção nas obras públicas e baixa qualidade das obras. Não acredito que seja um problema só dos engenheiros. E aqui foi dito entre linhas. Mas quem disse que foi problema dos engenheiros? Não é problema dos engenheiros. Ninguém disse isso. Não, quando falamos, estamos a construir estradas com notas técnicas. Alguém preferiu construir estradas com notas técnicas porque convinha na altura. Mas o Joaquim já não quero ver os engenheiros aqui presentes, porque isto é uma questão muito séria. A corrupção é uma instituição neste país. Por isso é que a bandeira do presidente João Lourenço, embora não esteja a ser eficaz como era desejado, mas a corrupção é um problema. Mas estamos a falar aqui de questões reais. Foram engenheiros que fizeram essas estradas. Essas vias mal construídas ou mal reabilitadas foram feitas por engenheiros, não foram sapateiros. Mas, o Alves, o engenheiro aqui disse, entre aspas, que há outras forças que subvertem a engenharia. Muito bem. Joaquim Jaime, acho que é só para dizer ao Joaquim Jaime que a construção de uma estrada é muito mais complexa do que o nosso Mas colega só um minuto. Mas não quero tocar na questão específica que o Jaime levantou. Porque é que nós, ao longo dos anos aqui em Luanda, eu tenho idade e memória, não é? O Rangel não era assim. Eu passei a independência no dia 11 de novembro de 1975, eu estava no bairro Popular. Ao lado da igreja da Santana. Sim. Por que é que hoje as estradas estão muito acima do nível das nossas casas? No caso do Rangel, então, aquilo é dramático. A estrada está ao nível da janela das casas. O que é que... Eu estava a dizer ao Jaime, assim, de forma muito aleatória, que foram colocadas várias camadas de tapete asfáltico ao longo dos anos. Como engenheiro, Angelino Quisson, como é que explica este fenómeno que o Jaime retratou e muito bem? Alves, nós aqui em Luanda estamos a fazer o processo inverso da construção de uma estrada. Primeiro, antes de termos as pessoas num aglomerado, numa centralidade, temos que fazer as infraestruturas. Como aconteceu no Nova Vida, tu não tens essa situação. No Quilamba não tens essa situação. Calma, Nova Vida, as estradas aqui são um martírio. Não estou a dizer... Nós vivemos aqui, trabalhamos todos aqui. Em termos de cota... Não vês que a estrada está 1 metro. Acima... Porque é o processo normal. Tem que começar nas infraestruturas. Quando eu começo na infraestrutura, eu utilizo o princípio básico de construção de uma centralidade ou de um aglomerado urbano.
O início da construção de qualquer infraestrutura deve começar no rio ou na fonte onde eu vou colocar as minhas águas pluviais e as minhas águas que vêm da etarde. Quando as populações ocupam, muitas das vezes ocupam zonas não habitáveis, zonas de subbacia. Quer dizer que o que nível não temos de condições referência, topográficas. o nível de referência deve ser o rio. Exatamente, porque as águas pluviais vão para o rio, para não irem para nossas casas, vão para o rio por efeito da gravidade, de forma natural. E há zonas que não são habitáveis, são subbacias, são zonas planas. E essas zonas não devem ser dedicadas à construção. Por quê? Porque a dificuldade de retirada dessas águas é muito complexa. E como há uma grande pressão sobre o território aqui em Luanda, nós construímos nas linhas naturais de águas. Aquilo que devia ser a linha natural da água. Tem casas, nós temos que criar outras alternativas para tirarmos as águas, primeiro, dos quintais, depois vão na estrada local, depois vai para a estrada terciária, depois na estrada secundária e é coletada na estrada primária que vai até o dispositivo de macro-drenagem que chega até o rio ou uma vala mais próxima. Quando a intervenção dos engenheiros é numa zona onde já há habitações, em muitos dos casos, habitações de grande porte, as soluções muitas das vezes passam por essa. Quer dizer, que não são soluções. Exatamente. São é intervenções possível, paliativas que redundam nos problemas que estamos com eles. É uma intervenção que é já condicionada ao que existe. Meus senhores, acho que estamos todos de acordo com esta realidade caótica. Mas eu esqueci-me, e aqui faço meia-culpa, de dizer que gostaria de ordenar o programa para que nesta primeira hora, que agora termina, são 11 horas, falássemos das estradas nacionais e que depois já queríamos para a rede viária da nossa capital. Porque já que o foco está nos estrangulamentos surgidos recentemente, tanto na Estrada Nacional número 100, na 230 e também naquela estrada, não sei qual é o número, mas que liga o Uamba ao Bié, por causa do colapso da passagem hidráulica da Chigala Cholowanga. Vamos só, Jaime Moita, que são de Vinevala, vamos só concluir a questão das estradas nacionais. Porque de tempos em tempos temos problemas muito sérios. Kisson, já que está com a palavra, que tal fazer uma abordagem em termos de recomendações técnicas de um engenheiro no momento atual, tendo em conta as características, as dimensões das nossas estradas e toda a carga derivada da circulação de viaturas de diferentes portes, o que é que se deve fazer? Porque as chuvas são cíclicas, as catástrofes acontecem em Angola, em África, nas Américas, na Europa, e não só chove em Angola, mas aqui as chuvas são dramáticas geralmente. O que é que se pode fazer, o que é que deve ser feito já em termos de reordenamento das nossas infraestruturas rodoviárias, estradas nacionais, interprovinciais, intermunicipais? Muito bem. Nós, do ponto de vista da qualidade do projeto, já melhoramos bastante. Não vou dizer que as nossas estradas já estão na qualidade que nós desejamos, mas temos que reconhecer que muito trabalho foi feito. Nós, enquanto engenheiro, aprendemos muito com os erros do passado e hoje, quando faz-se uma estrada, já conseguimos notar que cumpre-se o rigor, desde os ensaios de campo, que os estudos de CBR, que é preciso aferir a qualidade do solo que existe lá. É preciso aferir qual é a resistência, qual é a tensão que o solo tem, para que então nós possamos saber dimensionar, colocar as devidas camadas e a estrada a suportar. Um outro aspecto que nós temos de avançar muito e que influi de maneira muito positiva na durabilidade da estrada é a manutenção adequada. Isso é fundamental. E nós sabemos que o Ministério está a trabalhar no novo modelo, que é um modelo de conservação de estradas por via de concessão por troços, não é? É um modelo que está em estudo, está já na sua fase muito avançada, onde ali muito bem o
o nosso colega Luís Mota, ela prevê as balanças fixas e imóveis, está previsto dentro desse modelo, mas o que nós recomendamos aqui é que o nosso Ministério de Tutela apresse-se cada vez mais sobre esse quesito, porque a manutenção das estradas e pontes é muito importante. É muito importante porque a estrada é feita com a durabilidade, o tempo de vida útil de 20 anos, mas quando ela é mantida, ela pode chegar aos 30, 40 anos. Como é que começa a degradação de uma estrada? A degradação de uma estrada começa quando nessa estrada apareça um orifício simples. Apareceu um orifício, choveu, passa um caminhão, faz uma travagem nessa zona, esse buraco que tinha 5 centímetros passa a ter 10 e assim sucessivamente esse buraco fica grande. Aliás, nós no início do programa dissemos que muitas das nossas estradas, os buracos hoje são autênticas crateras. Portanto, há problemas no projeto, há problemas na construção, há problemas na fiscalização das obras públicas, mas depois também há o problema da manutenção. Vamos voltar a ouvir o Vida em Fala também sobre essa questão. Ok, só para complementar que o engenheiro Kisonda aquilo que o engenheiro Kisonda acabou de referir, eu vou começar um bocadinho do início, que fica mais fácil. No início do processo do aparecimento de uma estrada. Nós temos os problemas a nível do projeto, que já fizemos aqui referência. Apesar de que já demos passos consideráveis, ainda continuamos a ter grandes problemas a nível da caracterização das ações, que é uma área que tem sido um bocadinho esquecida, ou bastante esquecida. Hoje nós baseamos-nos na regulamentação da SADCC para fazer o dimensionamento das estradas. Eu costumo dizer aos colegas que a SADCC, do nosso ponto de vista, é um documento que deve ser utilizado como elemento de pré-dimensionamento. É necessário depois evoluirmos para outro estágio, que é a verificação ou a simulação do comportamento da estrutura do pavimento face às ações que efetivamente estão pensadas para solicitarem este pavimento. E no meio desta simulação temos que definir com muita clareza quais são as características dos materiais que integram essa estrutura. Aí temos tido muitas dificuldades. Também recorremos mais uma vez ao caderno de encargos da SADCC de forma muito cega e cometemos atropelos gravíssimos, não olhando muitas das vezes para a geologia da região, que onde fez referência. As distâncias de transporte, muitas das vezes, transporte dos materiais para a construção dessa estrada, são determinantes no orçamento dos empreiteiros e, portanto, vão jogar um papel muito importante se a montante desse estudo existir toda a informação técnica de onde é que estão os materiais, que qualidade estes materiais têm, em que camadas é que estes materiais podem ser utilizados e em que condições é que podem ser aplicados. Portanto, isto seria de uma maneira geral. Eu tenho uma preocupação. A nível dos estudos geológicos, quem que certifica esses resultados? Bom, não vamos falar nesta fase da certificação dos resultados, porque os materiais, digamos, não são novos. Nós procuramos determinados parâmetros geotécnicos para atingir os nossos objetivos, resistência dos materiais. E na questão dos pavimentos, os materiais são nomeadamente arenosos, ou melhor, solos, britas, portanto, são estes materiais fundamentais. E a geotecnia vai estudar o comportamento destes materiais. Queremos ver os CBRs destes materiais, a distribuição granométrica que é determinar as frações que um solo tem, quantos por cento de cascalho, de areia, de finos, aí vamos encontrar as argilas e siltes, tudo isso. Depois, a nível de projeto, vamos procurar um elemento muito importante que é o chamado módulo de formabilidade, que é um indicador mais claro da resistência dos materiais. E estes parâmetros estão internacionalmente padronizados. Sim. Me dá só uma atenção. Eu entendi bem a pergunta do nosso colega Joaquim. Do Joaquim. A qualidade do material. Convém falar mesmo para o microfone.
A qualidade do material que é usado na estrada, tanto na base, na subbase, está aprovado internacionalmente. Então, o que é por que falha normas em Angola? internacionais. Se não é a Nós só ignorância temos que dos nossos cumprir. engenheiros, Agora, vamos voltar àquilo que disse o calma, Binaval. calma, deixa-me terminar. Superpoderes que subvertem as engenharias. Deixa-me terminar, ok? A qualidade desses materiais são aprovadas internacionalmente, normas internacionais. Tem a norma da SADC, tem a norma portuguesa, as normas europeias, normas brasileiras, americanas. Nós aqui usamos um bocadinho, temos vários atores e nós, os engenheiros, temos que certificar que, e a fiscalização no caso, que esses materiais estão a ser utilizados e obedecem os requisitos da norma que está a ser aplicada. Engenheiro, Por um talvez lado. não perceba Por bem a outro lado, questão. deixa só terminar. O Laboratório de Engenharia de Angola, que é a autoridade máxima para aferição e validação da qualidade dos materiais, tem um papel fundamental. A empresa empreiteira que está a trabalhar no troço, por exemplo, Luanda Maria Teresa, tem a obrigação primária de fazer os ensaios ou no laboratório de engenharia de Angola ou num laboratório próprio, mas certificado pelo Mas, laboratório de engenharia de Angelino Angola. Quissonde, responda-me só uma pergunta simples. O que é que faz efetivamente o LEA, o Laboratório de Engenharia de Angola? A estrada do laboratório está toda esburacada. Houve uma intervenção recentemente. Aquilo já se está a degradar. A estrada onde está situado o Laboratório de Engenharia de Angola, aqui ao bairro Cacenda, é o exemplo daquele ponto de interrogação que o Jaime resumiu em corrupção, o Vinevala traduziu em superpoderes que se sobrepõem à ciência e à tecnologia. Angelino Quissonde, qual é a explicação que dá? O laboratório que certifica a qualidade dos materiais está situado numa via, em plena capital angolana, que se degrada ano após ano. Bom, vamos separar aqui as coisas. O laboratório de engenharia não faz estradas, não estabelece as políticas em termos de intervenção nas estradas, quais são as estradas prioritárias. Se calhar os colegas do laboratório de engenharia também queixam-se daquele buraco e daquela situação e gostariam de ver resolvida. De qualquer maneira, eu penso que a nível do país, a nível de decisões políticas, precisamos que o laboratório de engenharia seja conferido mais poder e integrado nos projetos de obras públicas, não só as estradas, mas como a generalidade das obras públicas. Todas as infraestruturas, exatamente. Se nós formos questionar o laboratório de engenharia se tem participação na construção, na construção dos aeroportos, provavelmente vão dizer que não. Se formos questionar se o laboratório de engenharia tem intervenção a nível dos novos hospitais, certamente vão dizer que não. A nível do metro de superfície, vão dizer que não. Tem mais poder. Portanto, é necessário que aquilo que é o Estatuto Orgânico do Laboratório de Engenharia seja efetivamente implementado. Isto não depende só dos colegas, certamente, não é? Porque acredito que nós, como pessoas ligadas à ciência, a nossa maior preocupação é fazer bem o nosso trabalho. Aliás, há dias há um colega que questionava num dos grupos do WhatsApp ligados a engenharias, mas qual é o legado que nós, engenheiros angolanos, vamos deixar? Se as nossas estradas que construímos ontem, hoje já não existem, o que é que nós vamos mostrar efetivamente aos nossos filhos, aos nossos netos, que esta obra teve a mão do pai, do avô, enfim, por aí fora. Portanto, nós temos esta preocupação, mas precisamos naturalmente que outras forças saiam um bocadinho ali do caminho e nos deixem trabalhar. Forças ocultas. E a propósito, está a acontecer uma coisa caricata. Há um processo de renovação de mandatos na ordem dos engenheiros de Angola, mas o que se sabe é que está a decorrer de forma algo secreta. Os engenheiros, a maior parte não está ao corrente, há uma lista única que já foi validada. Acho que o dia da votação terá sido para 28 de março ou 28 deste mês. Portanto, uma ordem socioprofissional importante
para esta fase específica do país, a Ordem dos Engenheiros de Angola. Não sabemos a quantas anda. O engenheiro Paulino Neto, que é o bastonário, está a cessar funções. O candidato da lista única é o engenheiro Baltazar de Almeida. Eu tive conhecimento, mas falei com vários engenheiros, aqui estão dois, o outro, o Arron, o André, está a chegar, que não estão inteirados desta campanha para a renovação de mandatos. Mas eu apenas quis fazer referência a essa questão e espero poder ter aqui na MFM, ou neste programa, ou no outro programa de grande entrevista, aqui a última palavra, tanto o bastonário que cessa funções, o engenheiro Paulino Neto, como o candidato ao bastonário, que é o vice do Paulino Neto, que é o engenheiro Baltazar de Almeida. E quanto ao Instituto, vamos falar da sigla... Falar um pouco da ordem. Sim, da ordem. Sim. Não, acho que não é bem verdade também. Não é assim. Não devemos agudizar essa situação nesses termos. Porque a Ordem de Engenheiros convocou uma Assembleia Geral. Ok? Os engenheiros membros participaram. Ok? Aprovou-se a Comissão Eleitoral. Houve publicação do programa no Jornal de Angola. Passa a cumprir os timings. Então, só o engenheiro que não está balizado, não está interessado em participar nas ações da Ordem, que não sabe. Mas Agilino a Ordem comunica via e-mail, via portal. Nós tivemos renovação de mandatos em duas ordens, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Médicos Veterinários, que até então era desconhecida, e fizeram ampla campanha. Nós aqui na MFM fizemos debates com os dois candidatos a bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola, a doutora Carla Fernandes, que venceu, e o nosso amigo, o doutor Silvio, que está ligado ao governo provincial de Luanda, Alvarenga, estiveram aqui em debate, neste mesmo estúdio. Todos os 5 candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados de Angola estiveram aqui. O Zé Luís Domingos, que é o atual bastonário, a doutora Henriqueta, o Sebastião 25, o Zé Carlos Miguel, o outro também, vou-me lembrar do nome. Portanto, é estranho que não haja debates públicos para bastonário da Ordem dos Engenheiros, uma classe socioprofissional muito importante para a reconstrução e o desenvolvimento do nosso país. Isto é um recado, não é para o engenheiro Kissonda, nem para o Videval, que estão aqui presentes, e muito bem, apenas para quem está a conduzir a própria Comissão Eleitoral. Eu não sei quem é o presidente da Comissão Eleitoral da Ordem dos Engenheiros de Angola, mas dos advogados e dos médicos veterinários, nós sabemos quem exerce essas funções. Mas continuando, Angelina Kissonda, já que estava com a palavra, eu roubei-a simpaticamente falando. E quanto ao IGCA? No meu tempo era Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola. Atualmente mantém-se a sigla, mas já tem outra designação, não é? Não sei se o Jaime... Continua é IGCA, mas já agora é Instituto de... Já não é Geodesia e Cartografia, mas de qualquer modo... Geográfico, cartográfico... Não importa. O que é que faz o IGCA e qual é a importância desse instituto público para regular também a construção das infraestruturas rodoviárias? Os dois engenheiros e o nosso jurista de serviço podem ajudar-nos a perceber melhor o que é que faz ou qual deve ser a contribuição do IGCA para as empreitadas de obras públicas das estradas de Angola. Pronto, primeiro importa referir que o IGCA tem uma nova direção. O engenheiro Conceição Cristóvão, há cerca de um mês, está a liderar. O IGCA é fundamental não só para a construção de estrada, mas para o desenvolvimento geral, até militar, não é? O IGCA, em Portugal, o IGCA é uma instituição que está acoplada... Não, aqui em Angola, pelo menos na Primeira República, continua a ser tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria. Toda a construção, toda a movimentação que nós, enquanto humanos, não sou engenheiro, devemos fazer no território, devemos primeiramente consultar o IGCA. Mas este critério, este requisito obrigatório tem sido cumprido? Muito cumprido. O IGCA tem as cartas, o IGCA que conhece a memória viva de tudo o que acontece no nosso território nacional. Mas Kissonda disse no início que há zonas onde não se devia construir absolutamente nada. E estamos a construir. Portanto, quer dizer que algumas são obras públicas. Não, aqui há duas coisas. Aqui temos que separar as coisas. Uma coisa é o território,
outra coisa é a classificação do território. Nós precisamos classificar o nosso território. Por exemplo, os planos diretores municipais, os planos diretores é ali onde se faz a classificação. O IGCA detém a informação toda do território. E essa informação tem que ser classificada por equipas multidisciplinares. O que é que vai dizer a classificação? Esse terreno, dada a sua riqueza, pode ter, por exemplo, petróleo, diamante, pode ter, por exemplo, ouro. Aqui é um terreno dedicado à área mineira. Desculpa, mas eu nem vou por aí. A minha pergunta, Angelino Quissonde, nem é por aí. A minha pergunta é a construção, e como disse o Angelino Quissonde no início, por exemplo, das linhas de água. E já não falo aquele cidadão que fugiu da guerra e que veio para Luanda e construiu lá onde pôde, não. Há obras públicas, condomínios de alto padrão aqui ao lado em Talatona, que estão construídos em linhas de água. E por isso é que eu fiz a pergunta. É a classificação que estamos a falhar na classificação. Por isso é que eu fiz a pergunta. Sim. Será que todas essas empreitadas são concretizadas depois de consulta prévia ao IGCA? Ou os tais superpoderes, as tais forças ocultas sobrepõem-se às normas, aos mapas e às classificações? O Moita está muito calado. Em Angola experimentamos um bocadinho, temos todo tipo de experiência, ok? E temos que aprender. Aquilo que fizemos bem é para replicar. O que fizemos mal temos que aprender. Em Luanda, sobretudo, a questão do território. Temos que mudar a abordagem da utilização do nosso território. Isso é verdade, temos que reconhecer que muitas das vezes algumas infraestruturas estão construídas em linha d'água, é verdade isso. Mas temos que, para nós sabermos, para o empresário saber que quer construir o condomínio no sítio ABC, precisa haver uma classificação. Quando essa classificação é colocada à disposição da administração municipal, e não é só colocar, formar o técnico. Nós temos, por exemplo, alguns planos já feitos, mas os técnicos que estão lá, que aprovam a licença, o administrador Parateca, o gabinete municipal de infraestrutura, se não dominam o conhecimento, porque é um conhecimento muito técnico, na inocência, passa a licença numa linha d'água. Eu diria ignorância, porque a inocência tem as nossas crianças. Joaquim Jaime, por ser jurista, eu recorro ao Jaime apenas para ver a composição desses órgãos de administração local do Estado, a composição e o provimento das várias áreas, dos vários departamentos. Por exemplo, nós temos aqui um município, Viana, que será o mais populoso do país, com uma população estimada acima de 2 milhões de habitantes, onde a guerra pela terra é uma coisa do dia a dia. E de que forma, Jaime, uma administração municipal como Viana deverá estar provida para que quer o empresário que quer investir, como disse o Quissonde, quer as intervenções de empreitadas públicas, estamos a falar de vias rodoviárias, mas também haverá outras, acha que temos administrações municipais bem dotadas de técnicos capazes e de poder efetivo para ordenarem e disciplinarem todo esse tipo de intervenções públicas e privadas? Alves, nos recordamos da reunião do nosso amigo de feliz memória, Lúter Rescova, que esteve no governo provincial de Luanda e que ele havia sugerido acabar com essas sobreposições de competências em Luanda. Mesmo a nível do país, já estavam ali cerca de 8 instituições com competências de conceder o direito de superfícies, depois não se sabia quem era quem. A estrutura orgânica das administrações municipais, ela está muito bem feita. Hoje, se for ver, o vice-administrador para a técnica é um arquiteto ou um engenheiro civil. Ou administrador adjunto. O administrador adjunto é um engenheiro civil, um arquiteto, teve esse cuidado. O Ministério das Finanças é quem tem estado a fornecer os administradores adjuntos para a área econômica e social. Tem sido esta a regra. Mas há um elemento fundamental que não se cumpre até hoje. Os planos diretores municipais. E nós tivemos a ver, o país tem mais de 164 municípios e nós não temos 50 municípios em Angola que têm esses planos diretores. O município de Viana tem, mas é um plano diretor que não se cumpre. E nesse momento já se encontra completamente desfasado.
que precisa ser atualizado. Aliás, o plano diretor nunca é um documento fechado, ele tem que estar sempre, tem que ser atualizado periodicamente em função das necessidades, da demanda por serviços públicos e moradias, construção de infraestruturas, tem que ser sempre feito. Em Luanda, sobretudo, e há aqui um problema de coabitação de competências. Há obras que são da competência da administração municipal, obras de competência do governo provincial e obras de competência do governo central, todas a serem feitas em Luanda em simultâneo. O que é que acontece? Se uma obra tiver a ser feita aqui dentro do Projeto Nova Vida, o programa de reabilitação é do governo central. O administrador do município do Quilamba-Cache não tem competência sobre essa obra, ainda que verificar, que a sua equipa técnica verificar alguma anomalia, o incumprimento de alguma regra de engenharia, não tem competência para intervir. Tudo que pode fazer é reportar por escrito para o governador provincial, o governador também reportar ao ministro. O que acontece em muitos casos? Há um vício que é nosso, de pessoalizar as questões institucionais, institucionalizar as questões pessoais. Ele tem receio que se vier aqui com a sua equipa técnica, é uma obra que não é da sua competência, mas está dentro da sua jurisdição. Tem todo o interesse em saber se as coisas estão sendo bem feitas. Se ele fizer uma visita de campo nesta obra e o fiscal ou o empreiteiro reportar ao ministro, o administrador provavelmente tem os dias contados, porque vai se fazer pressão ao governador para exonerar o administrador. Olha, eu estive na reunião de balanço da administração municipal de Cacoaco, fui convidado, uma reunião aberta para algumas pessoas, e foi questionado o nosso administrador, por que razão aquela estrada que eu citei aqui, que sai do desvio da Nova Simangola, até a mais do Quicolo, não estava no PIM. Ele disse que aquela estrada é intermunicipal, é da responsabilidade do senhor governador provincial, não é de Cacoaco, nem do Kazenga, nem do Sambizanga, aí próximo. Mas o governador ficou uma semana inteira aí próximo, no bairro do Paraíso. Aí próximo. Tá vendo? Quem está no município sente necessidade de uma determinada via e o administrador não tem competência por ela. Como quem diz, um administrador responde a uma preocupação do cidadão, do município. Este buraco não é meu, é do governador. E um governador diz, não, este buraco não é meu, é do ministro. É do ministro. Mas o buraco está no meu município. Mas está a ver, Alves, há uma coisa que já se avançou muito tempo. Quando debatemos aqui na rádio o processo de desconcentração e descentralização. Nós, ao estudarmos esse processo, fomos para a Alemanha, que iniciaram com esse processo todo. Chegou uma altura do processo de descentralização e de desconcentração. Exatamente essas competências, mas qual é a diferença? Se esta obra está aqui no município, o ministro transfere essas competências para o poder local. O ministério, o poder central, vai apenas colocar ali o dinheiro, tudo à disposição, e é o poder local quem vai executar. Depois, o poder central, que é o poder que transferiu a competência, tem os seus mecanismos de fiscalizar se aquilo que estava no projeto foi efetivamente feito. Porque, repare, vê para ali, no Kifangono, por exemplo, que é uma estrada nacional, teve que se dar um jeitinho rápido quando o presidente foi inaugurar ali o centro de controle do nosso programa espacial. Deu-se ali um jeitinho muito rápido. Mas, repara, é uma estrada que está dentro de um município. Eu penso que, no âmbito do processo de descentralização, determinadas competências, ainda que sejam do poder central, sua execução tem que ser transferida para o poder local. Mas o Jaime já deu a explicação no início da sua participação neste programa sobre as razões pelas quais isso não se processa. Infelizmente, eu vou lhe dizer algo. A Alves, explicação é, até a resposta rima com a palavra explicação. Exatamente, mas Alves, repara uma coisa. Há um segmento da corrupção que vai ser difícil de combater, que é a corrupção das obras públicas. Porque a corrupção pode começar com defeitos intencionais a partir do projeto. Houve quem tivesse dito, Jaime, e é apenas um parênteses mesmo, para retornarmos ao foco do nosso programa de hoje, que em Angola quase todo mundo faz obras. Ainda ontem o Presidente inaugurou um hospital feito pelo Ministério da Saúde. Depois há uma esquadra de polícia feita pelo Ministério do Interior.
depois há uma escola feita pelo Ministério da Educação. Quando noutras realidades, aqui mesmo em África, aqui na vizinha Namíbia, há um Ministério das Obras Públicas que se encarrega das empreitadas públicas. Os ministérios dos diferentes setores, da saúde, por exemplo, necessita de um hospital no Zango ou numa outra localidade, tem os estudos para as características daquela unidade hospitalar, de acordo com os fins para os quais deve ser instalada, mas depois a sua construção obedece a outros entes que vão estudar o local, aquilo que disse o engenheiro Angelino Quissonde, onde é que será feita a coleta, o acondicionamento e o encaminhamento das águas residuais, etc, etc. Aqui todo mundo faz obras. Porquê? Porque as obras dão dinheiro. Aliás, a corrupção em todo o mundo é mais notória no setor das empreitadas. O Angelino Quissonde está a abanar a cabeça. Vamos ouvir o Quissonde. Não é muito por aí. Acho que Desculpa, não é deixa eu por só aí. concluir isso. Eu penso que esse não é um grande problema. Todos podem escrever obras. Todos podem fazer. Desde que se cumpram todos os regulamentos técnicos de construção. Eu até também posso pedir um hospital ser construído, desde que sejam cumpridos os regulamentos técnicos. Escrevem os seus projetos em sede do Orçamento Geral do Estado, são alocadas as verbas e depois ao cumprimento de todas as regras para a construção da infraestrutura. Mas o cumprimento das regras, sabe, implica a intervenção de todos os entes de que nós falamos. Daí que tem de haver esse encadeamento na execução das obras. Não significa dizer que o Ministério da Saúde ignorou completamente o Ministério da Construção na edificação daqueles hospitais. Aliás, o médico não tem competência para escrever um caderno de encargos. Isso aqui é tarefa dos engenheiros. Então, há ali uma certa concertação que há. Aqui, visivelmente, é o Ministério da Saúde, mas lá embaixo é o Ministério da Construção quem fez absolutamente tudo.